Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui e segunda é dia do nosso tradicional quadro Jogos Bons, mas que infelizmente ninguém liga. E para essa segunda aqui, um jogo muito lendário, muito especial, que eu tive o prazerzaço de jogar. Bayonetta Origins and the Lost Demon. Se segura na cadeira então e bora pro review! Lançado no ano de 2023 e desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela própria Nintendo, Bayonetta Origins and the Lost Demons é um jogo de ação e exploração. E já passando para a história, a narrativa começa contando a história dos pais da Bayonetta. E pessoal, toda vez que eu falar Bayonetta ou Cereza, eu vou me referir sempre à mesma pessoa, tá bom? A história conta que o pai e a mãe da Bayonetta tiveram um relacionamento proibido e por isso o pai foi exilado e a mãe presa em uma cela especial. E por causa desse relacionamento profano, a Cereza era sempre vista como uma bruxa ruim e sempre muito criticada por onde ela passava. O seu único refúgio e alento era que todas as noites ela poderia visitar sua mãe nessa cela especial. Mas infelizmente, quando a Cereza completou 10 anos, levaram sua mãe para uma cela ainda mais profunda, onde nem mesmo os raios do sol poderia tocá-la. Dessa forma, a Cereza não conseguia mais visitar a sua mãe. A sua única companhia agora era um gato de pelúcia, dado pela sua mãe, o Cheshire, que aliás, pessoal, é o mesmo demônio que faz par com a Viola em Bayonetta 3. A partir desse ponto aqui, a nossa gameplay começa. O jogador já pode controlar a Bayonetta em seu sonho. Sonho esse, onde ela tenta visitar a sua mãe na cela especial, não antes de ser criticado novamente por todos à sua volta. Sério, pessoal, nem no sonho a Bayonetta é deixada em paz. E nessa parte aqui, o jogador já percebe uma Bayonetta totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado. Aquela bruxa poderosa e escrachada ainda não existe. Ao invés disso, ela é uma criança assustada e cheia de inseguranças. Um pouco mais à frente, a gente encontra uma velha amiga, a Jeanne, que diz pra gente seguir. Quando finalmente chegamos à cela da mãe da Cereza, ela simplesmente desaparece e um círculo vermelho surge em volta da Cereza, tentando engoli-la. Quando Cereza já está prestes a ser engolida pelas trevas, surge uma estranha figura e a salva. Essa figura diz que tem o poder para salvar a mãe da Cereza e que para isso ela teria que seguir o lobo branco na floresta de Avalon. Cereza então concorda e promete que vai fazer isso. E ao acordar, a Cereza pede desculpas, pois ela acabou adormecendo no treinamento da poderosa Morgana, a sua mentora. E agora sim, a gameplay começa de verdade. Caramba, pessoal, eu não sei vocês, mas eu achei esse início de história bem profundo e bem emocionante. E assim que a gameplay inicia, a primeira coisa que eu fiquei bastante preocupado é com a câmera. A câmera nesse jogo ela não é livre e, uma vez que o jogo já mostrou que não é 100% isométrico, com a câmera travada de cima, eu me preocupei se isso não iria atrapalhar para passar por obstáculos ou localizar algum item. E ainda bem que a resposta é não. A câmera aqui ela é dinâmica e extremamente precisa e perfeita. Aliás, pessoal, essa é uma das melhores câmeras que eu já vi no mundo dos games. É impressionante de verdade. Olha nesse exemplo aqui. Quando eu chego no círculo aí no chão, repara como a câmera desce e vai focando o que tem na minha frente e especialmente na Morgana. Essa câmera aqui, pessoal, ela beira a perfeição. Em nenhum momento eu senti falta de controlá-la. E no decorrer do jogo, a câmera só ajuda, tanto na gameplay
quanto em dar o devido destaque aos lindíssimos cenários. E por falar em cenários, que cenários maravilhosos que esse jogo tem, sempre com vários tons lindíssimos de azul. Eu acho que esse jogo aqui, ele tem todos os tons de azul do mundo, como se fossem lindos cristais límpidos. Se games é realmente uma forma de arte, Bayonetta Origins é a confirmação disso. E não se enganem, apesar do mapa girar todo em torno do bosque de Avalon, teremos sim diferentes cenários com diferentes cores, mas o azul vai estar sempre presente. Falando agora um pouquinho das mecânicas do jogo, um pouco mais pra frente, o seu ursinho de pelúcia, o Cheshire, ele vai ganhar vida. E agora você também pode controlar esse demônio. E você controla ele ao mesmo tempo que você controla a Bayonetta. Pode parecer confuso no início, mas é só questão de costume. Até porque essa jogabilidade é bastante intuitiva. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Editor, coloca aí pra gente o Pro Controller pra galera ver. Agora você divide ele no meio. Do lado esquerdo, todo o lado esquerdo pertence à Bayonetta. Tanto os botões de ombro, como as setas e o analógico. Já o lado direito, todo ele pertence ao Cheshire e funciona do mesmo jeito, todos os botões de ombro e os botões ali Y, X, B e A, e o analógico você controla o Cheshire. Sendo que a Bayonetta nesse game, ela serve para dar suporte ao Cheshire, utilizando círculos de magia que servem para prender os inimigos, criar pontes, desabrochar flores e etc. Já o Cheshire fica responsável pela pancadaria nos inimigos. E por falar em pancadaria, eu tô impressionado o quanto a equipe de desenvolvedores é atenta aos detalhes e ao refinamento da jogabilidade. Os combates e a mira funcionam de forma perfeita e não vai te atrapalhar em nenhum momento. Se você morrer ou tomar algum dano, você não sente que é culpa do jogo, e sim alguma falta de habilidade sua mesmo. E agora falando um pouquinho mais da progressão do game, quando você pensa que já dominou tudo e que o jogo não tem mais nada a te oferecer, ele sempre te surpreende te entregando uma nova experiência. Por exemplo, no decorrer do game, você meio que entra em uma outra dimensão, e ela normalmente é padrão. Você derrota alguns inimigos ali, passa por alguns puzzles e finaliza. Só que incrivelmente, pessoal, toda vez que você entra nessa dimensão meio que espelhada, sempre os inimigos vão se renovando. E os puzzles são sempre muito criativos, bem executados, tanto em level design quanto em jogabilidade. Aliás, graças a essa mecânica de controlar ambos os personagens, o jogo meio que tem um multiplayer local oculto, Vamos dizer assim. E olha, eu testei, funciona bem. Basta destacar aí os Joy-Con e dar um ao seu parceiro, jogando com ele em pé. Eu fiz isso para resolver 2 puzzles. Não que não dê para você jogar sozinho, dá, mas com certeza em algumas partes fica mais fácil se você tiver alguém para te ajudar, tá? Caso você tenha um Switch Lite ou só um Pro Controller e não quer usar os Joy-Con, dá pra você jogar com seu parceiro também, mas você tem que ficar bem juntinhos. E como eu disse, pessoal, nessa progressão, o jogo sempre surpreende o jogador. Até mesmo mais pra frente, você vai aprender uma mecânica nova, onde o Cheshire vai absorver um núcleo de elemento da natureza tipo planta, fazendo ele mudar de cor e ganhando novos poderes e habilidades. Essas habilidades serão úteis no mapa. E claro, já que eu mencionei que ele vai absorver o tipo planta, mais pra frente você também vai absorver outros elementos da natureza, à medida que o jogo vai progredindo. O jogo possui ainda árvore de habilidades, tanto para a Cereza quanto para o Cheshire, que é desbloqueado com os cristais que você coleta. Outro destaque que eu não posso deixar de falar são as perfeitas animações que o jogo tem. É verdade que elas se repetem muito, só que pra mim isso não é um defeito de forma alguma. Por exemplo, toda vez que a Bayonetta abre um baú ou ganha de uma horda de inimigos, ela faz uma comemoração, uma dancinha. E não é enjoativo, pessoal, porque a forma que é feito aqui é tão bonita e detalhista que dá vontade de ficar vendo essas animações toda hora. Elas sempre destacam como a Bayonetta nesse jogo é meiga e graciosa. Isso é muito incrível. Parabéns novamente aí pra equipe de desenvolvedores. E só pra exemplificar, olha algumas animações aí. 楽しくて思わず声を上げるセレッサ。まだまだ子供です。 E falando um pouquinho mais da história,
Ela é boa e possui um ritmo equilibrado, sempre despertando a curiosidade do jogador. Embora a história seja bem linear, não se engane, cada local do mapa tem muitas áreas para se explorar. Você não tem muitos coletáveis. Ao invés disso, você pega itens utilizáveis, como poções e ingredientes para fazer poções, cristais e partes de corações, ao maior estilo Zelda. Que, aliás, vários efeitos sonoros lembram muito Zelda Breath of the Wild. Desde alguma resolução de puzzle, né, que faz aquele barulhinho clássico, ou até mesmo na hora que você abre um baú. Sério, o barulhinho lembra muito Breath of the Wild. É como se a equipe estivesse dizendo, olha, já vai se acostumando novamente com o barulhinho, porque Zelda Tears of the Kingdom, a alegria do reino, tá chegando aí, tá bom? Mas pro final da história, eu achei sim um pouquinho arrastado, tá? Até tem 1 ou 2 plot twist ali, mas que realmente não surpreende o jogador não. Pelo menos eu não fiquei surpreso. Mas uma coisa eu te digo aqui, se prepara, porque o combate com o último chefe é realmente épico. Uma reclamação que eu li bastante em fóruns é que esse jogo é curto. De forma alguma eu achei isso, tá? Ao contrário, eu achei até ele longuinho. Inclusive, ele ainda possui um modo extra que você pode controlar a Jeanne. Falando um pouquinho da dificuldade, eu achei ela moderada indo pra fácil. Acho até que poderia ser um pouco mais difícil, tá? Mas isso também não é um defeito, porque o jogo possui um modo difícil. Só pra você ter uma ideia, no modo normal, que foi o modo que eu joguei, eu nem utilizei a habilidade da baioneta de cozinhar, porque realmente eu não precisei. Mas como eu disse, isso é consertado pelo modo difícil se você quiser um desafio maior. Enfim, pessoal, dentro da sua proposta, esse jogo é realmente perfeito, um dos melhores jogos novamente que eu já joguei na minha vida. Detalhes de efeito de luz, cenários lindíssimos, jogabilidade extremamente refinada, trilha sonora muito acima da média. Minha recomendação de compra para esse jogo de 0 a 10 é 9.9 e só não vai levar 10 por 2 motivos técnicos. Primeiro, o jogo não está em português e pela acessibilidade eu entendo que não é muitas pessoas que vão se sujeitar a ler espanhol ou inglês, que é os idiomas que você pode colocar ali. Nintendo, sério cara, isso aqui vai ser uma forma de protesto também. Esse é um tipo de jogo que a gente teria que entender 300% de tudo que está sendo falado, porque tem bastante diálogo, tem bastante narrativa em forma de livro, então teria que estar em português. Que mancada, dona Nintendo, Sega e Platinum. Por favor, lance um patch aí mais pra frente, tá bom? O outro defeitinho, né, vamos colocar assim, é que a baioneta, ela usa a magia de círculo, como eu disse, para desabrochar flores, criar pontes e congelar inimigos. Eu acho que essa mecânica é boa, mas ela devia ter mais variações, ou a baioneta poderia aprender alguma outra técnica, tá, para ser utilizada ali no game, porque realmente quem brilha muito nas mecânicas e o combate é o Cheshire. Tá tudo bem, não tem problema, a gente entende que a baioneta tá aprendendo ainda, mas realmente ela não aprende muita coisa. Só mais lá pro final do game mesmo, mas aí você já não utiliza tanto aquilo ali. É realmente pra passar uma determinada parte só. Mas era isso, de volta pro vídeo. Cara, eu vou falar sério com vocês. Se não fosse esse detalhe da legenda em português e também das poucas, assim, variações e ela não aprender outra magia no jogo, olha, eu acho que esse jogo aqui, cara, teria o potencial até mesmo aí para ser o meu verdadeiro GOT desse ano, tá? Claro que a gente ainda tem Zelda Tears of the Kingdom e muita coisa pode acontecer. Mas, enquanto não vem Zelda, pode comprar esse jogo. Aliás, ao meu ver, os R$300 que você vai investir nesse jogo aí, tá muito bem pago, tá bom? Porque o jogo tá muito incrível e me surpreendeu de diversas maneiras durante a sua gameplay. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no seu coração. Lembre-se sempre, tamo rico. Fui!